Irmãos, quanta coisa poderosa nas Escrituras. Mas deixa eu dizer algumas coisas aqui importantes que são, eu não chamo de curiosidade, mas são coisas que precisam ser base da nossa fé. Nós precisamos estar prontos para responder àqueles que nos questionam. Nós não somos um descendente do judaísmo. Nós somos descendentes do grande Elohim, que criou tudo e todos. Você entende o que eu estou dizendo? A Bíblia não é um livro de livro 1, livro 2, como se fossem dois livros. A Bíblia é uma coisa só, dividida em dois momentos da história da raça. Mas ela é apenas um livro. Para alguns isso não pode não fazer muito sentido, mas para alguns estudiosos, com esta declaração, nós vamos contra um monte de heresias por aí. Nós, evangélicos, cremos que toda a Escritura, de acordo com 2 Timóteo capítulo 3, verso 16, abra aí, anote, diz que toda a Escritura, ela é divinamente inspirada por Deus. Isso significa que de Gênesis a Apocalipse, tudo o que está escrito foi inspirado pelo próprio Deus. Inspirou homens. Tem o jeitão de muitos homens que escreveram, mas a inspiração, o sopro, veio de Deus. Amém? Jesus confirma isso lá no livro de Lucas, onde ele diz: os profetas, Moisés e os profetas, testificaram a meu respeito. Jesus está mostrando que todo o cânon, o judeu não concorda com o Novo Testamento, porque ele não acredita que Jesus é o Messias. Mas ele concorda que de Gênesis a Malaquias é o cânon, é a palavra de Deus para o homem. Amém? Esclarecido aqui, momento curiosidade, é algo importante. De Gênesis a Malaquias, todo judeu considera como um livro canônico. Divide entre Torá, Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, depois vem o restante, livros proféticos, poéticos, profetas maiores, profetas menores, mas é o que sobrou até Malaquias. O judeu considera isso. E Jesus confirma isso no Evangelho de Lucas. Está lá, se quiser pegar e anotar a referência, embora eu vou mencionar depois. Mas o Evangelho de Lucas, capítulo 24, verso 27, diz lá: e começando por Moisés e todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. A nossa Bíblia, outra coisa, se você é crente de verdade, da gema, a Bíblia é para você, ela é e só é a palavra de Deus. Então não me vem com esse negócio de evangelho segundo não sei quem, evangelho segundo não sei quem. Isto daqui é que é a palavra de Deus, ponto. Existe algo que a gente chama de livros apócrifos. O que são livros apócrifos? São livros mentirosos? Não, de todo, nem sempre. Existe lá os livros dos Macabeus. Você já leu o livro dos Macabeus? Uma leitura muito interessante. E vários outros livros aí, Judite, e vários outros livros, que são livros que têm muito conteúdo bom e verdadeiro. Entretanto, não foi divinamente inspirado. Entendem isso? Assim como, cadê aquele livro Maravilhosa Graça? Nós estamos lendo um livro poderosíssimo. Entretanto, este livro não substitui este livro. Conseguem me entender? Na época, lá atrás, há 3, 4 mil anos atrás, também já haviam pessoas, né? O mais famoso é o Talmud, é um livro parabíblico que se
escrevia muito do que estava acontecendo na época. Existe um historiador muito famoso chamado Flávio Josefo. Ele era sacerdote e ele escreveu muita coisa que não está na Bíblia. Eu ouço, considero, mas se vai contra o que está aqui, a palavra final é o quê? É isso daqui. Isso aqui é boca de Deus. Isso aqui é uma bênção. Mas boca de Deus é isso daqui. Amém? E eu considero isso aqui como inerrante e infalível. Ah, pastor, eu considero isso também. Então tá bom, que bom, continue assim. Porque a Bíblia fala de homens que são sábios aos seus próprios olhos. Começam a estudar tanto, e perdem o temor do Senhor e a base da nossa fé. A base da nossa fé. E para nós, a base da nossa fé. Eu leio de tudo, irmãos. Já fiz alguns cursos que se eu falar para você que eu fiz, você vai me chamar de louco. Mas ouça aqui. Mas para mim, a bússola da minha vida, como diz o Salmo 119, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, Senhor, e luz para os meus caminhos. Amém? Então isto daqui é a poderosa e infalível palavra de Deus. Pronto. Eu vou colocar alguns detalhes interessantes lá no boletim que vale a pena, algumas curiosidades interessantes, porque deixa eu falar uma coisa para você. Nós somos o povo de Deus e recebemos a mente de Cristo. E por isso, nós estamos acima da média, irmãos. Diga para quem está aí mais ou menos perto de você, sem pegar na mão e sem cuspir nenhum vírus. Só com a máscara aí. Diga assim, nós estamos acima da média. Porque nós temos a mente de Cristo, certo? Né? Nós temos a mente de Cristo. Então recebemos inteligência vinda dos céus. E por causa disso, nós precisamos exalar conhecimento. Amém? Amém? Mas não é sobre isso que eu quero falar nesta manhã. Já falei um pouquinho a respeito de algumas curiosidades importantes. Não é todo mundo que gosta de ouvir essas coisas, mas são importantes. São importantes para nós, porque tem um monte de gente querendo fazer algumas versões novas da Bíblia, algumas atualizações. Cuidado com isso. A Bíblia, ela é imutável, de geração em geração. De geração em geração, para sempre. Tem uma musiquinha, né? Para sempre, ó Senhor, tua palavra está afirmada nos céus, né? Tua fidelidade é sobre todas as gerações. Teu santo, eu não vou cantar não, mas fala da palavra de Deus. Vamos lá, abra sua Bíblia no livro de Hebreus. Para ganhar tempo aqui, que já apontaram para mim o relógio para eu adiantar. Deixa eu dizer uma coisa aqui para você. Não precisa abrir, mas no Evangelho de Mateus se fala a respeito de confissão de pecados. Hoje eu quero falar sobre confissão da palavra. Confissão de pecados, Mateus 3,6. João Batista pregava o evangelho do arrependimento. E quando as pessoas se arrependiam, elas confessavam os seus pecados. Certo? Então, repita comigo assim. Cristianismo começa com arrependimento e confissão de pecado. Evangelho que não tem arrependimento e confissão de pecado não é evangelho. Pode ser autoajuda, pode ser motivação, palavras motivadoras, encorajadoras, ensino, pode ter um monte de coisa, mas evangelho, a porta de entrada do evangelho, tudo bem, você pode ter vindo, chegado à igreja porque seu casamento estava estrupiado, aí você veio aqui, aprendeu que não se trata uma mulher assim, que não se trata um homem assim, que não se trata um filho desse jeito, que não se age assim, maravilha, está tudo no pacote. Você estava doente e foi curado, está no pacote. Sua vida estava tudo estrupiada e colocou em ordem, maravilha, está tudo no pacote. Entretanto, a porta de entrada para o verdadeiro evangelho se chama arrependimento.
Eu me sinto um miserável pecador, porque era escravo das minhas vontades, escravo do meu querer, e a nossa vontade nos torna monstros, irmãos. Eu tenho direito de ser feliz, por isso eu vou procurar um outro homem, uma outra mulher, um outro, porque eu tenho direito de ser feliz. O homem escravo da sua própria vontade, escravo do pecado, da mentira, da inveja, dos ciúmes, da comparação, do sentimento de superioridade, do sentimento de inferioridade, da rejeição, de eu tenho que mostrar, isto escraviza o homem. E quando nós conhecemos Jesus, Ele nos liberta, e por isso nós nos arrependemos desta natureza má que nos escravizava, e agora é tudo por Ele, agora é vontade dEle, eu confesso os meus pecados, isto é a porta do Evangelho. E tem lá em 1 João, capítulo 1, verso 9, que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar de todos os nossos pecados. Tem os 3 níveis de confissão e de perdão. Primeiro nível é quanto tempo Deus demora para perdoar você. Quanto tempo Deus demora para perdoar eu e você? Quanto tempo? Instantâneo. Baseado lá em 1 João 1,9. Confessou, se arrependeu, está perdoado. Agora existe um segundo nível de perdão. Deus nos perdoou, mas a gente, Bia, não se perdoa. Já passou por esse nível de perdão? Deus perdoou você, mas você não se perdoa por aquilo que você fez, por ter ido naquele lugar, por ter falado daquele jeito, por ter agido daquele jeito. E olha o que a nossa consciência fica nos acusando. Olha o que você fez, e por causa disso agora vai dar tudo errado. É o diabo tentando destruir o nosso futuro. Você não fez? Não poderia ter feito. Agora você fez, você falou, agora vai dar tudo errado. Não, a Bíblia diz que se eu confessar o meu pecado, eu estou purificado e perdoado. E aonde há perdão, não há maldição. Uma vez que eu confessei o meu pecado, eu estou livre. Os livres aplaudam ao Senhor, glória! Mas precisa haver o quê? Arrependimento e confissão. Terceiro nível de perdão é quando as pessoas perdoam você. Este nível, meu irmão, talvez nunca aconteça. É triste, mas é. Tem gente que talvez nunca vá perdoar você. Peça perdão. E agora, depois que você pediu perdão, agora é ela e Deus. Mas o importante, o João não me perdoou, o Maurício não me perdoou, o Marcos não me perdoou. Agora é ele e Deus, a minha parte eu fiz. Eu confessei para Deus e pedi e confessei o meu pecado. Eu estou liberado. Eu estou livre para prosperar e para avançar, porque Deus está acima de todos os homens. Amém? Então isso é um nível de confissão. Mas o que eu quero hoje é falar sobre confissão da palavra. Eu e você precisamos, com base agora no livro de Gênesis, acabamos o livro de Mateus e agora nós vamos nos deter em ver o que é que Deus tem para mim e para você no livro de Gênesis. E o livro de Gênesis começa já falando que Deus disse. Tudo que Deus vai fazer, primeiro Ele começa com a palavra. Primeiro Ele disse, e aí a coisa aconteceu. Ele falou do libertador, da semente, e depois o libertador veio. Quando Caim estava prestes a começar pecado, Deus falou com Caim, e depois aconteceu. Deus chega para Noé e fala para Noé, e depois vem o dilúvio. Repita comigo, sempre. Primeiro Deus fala, e depois a coisa acontece. Eu preciso tomar cuidado com o que eu falo, porque primeiro eu falo e depois a coisa acontece. Mas isto, para nós cristãos,
Isso é algo maravilhoso, irmãos. Isso é algo maravilhoso. E Deus está começando a história da raça humana, ensinando eu a você o princípio, eu sou o modelo, eu vi trevas, a terra era sem forma, era vazia. E eu abri a boca e disse, haja luz. E baseado nisso, irmão, sabe o que eu tenho feito? Eu olho para muitas coisas no meu casamento, às vezes no meu trabalho, na minha cidade, na minha nação. Eu olho e digo, Senhor, a tua palavra me ensina a olhar para aquilo que está um caos, para aquilo que está sem forma, para aquilo que está vazio, para aquilo que está em trevas, na minha empresa, na vida dos meus filhos, na minha vida, na minha mente. Eu digo, haja luz. E sabe o que eu tenho experimentado? Eu tenho visto aquilo que estava sem forma começar a ganhar forma. Aquilo que eu estava perdido, sem saber o que fazer, para onde ir, de ir. Eu olhei e disse, Senhor, a tua palavra me ensina a dizer, haja luz. E eu olho para a minha empresa, eu olho para as coisas que estão acontecendo na minha vida, na minha nação. Senhor, haja luz. E sabe o que vai acontecer? Já aconteceu e tenho experimentado, eu tenho visto a luz de Deus brilhar. A luz de Deus brilhar. Mas abra lá, abra sua Bíblia no livro de Hebreus. Hebreus, olha que texto poderoso, não posso me empolgar muito não, irmãos. Já tomei uma bronca no primeiro culto, não posso tomar agora no segundo também. Hebreus capítulo 10, verso 23. Hebreus capítulo 10, verso 23. Maravilha, você em casa vai aparecer aí na tela. Vocês aqui têm a sua Bíblia e tem aí também. Vamos lá. Hebreus capítulo 10, 23 diz: guardemos firme a confissão, que é o que eu estou falando, confessar, confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Alguns têm aí, guardemos firme a confissão da fé. Alguém tem fé ao invés de esperança? Tem um lá, fé. O que é isso? O que a gente guarda, irmãos? A gente só guarda aquilo que precisa ser o quê? Protegido, que a qualquer momento vai aparecer algum intruso querendo roubar. Não é isso? Por que você fecha a porta da sua casa antes de dormir? Por quê? Porque se vier um ladrão, ele vai lá e a porta está trancafiada. Alguns colocam chave tetra, né? Coloca em cima, coloca embaixo. A gente, né? Você poderia ter um poodle na sua casa, mas você não tem um poodle, você tem um bulldog, você tem um doberman, você tem um Rottweiler lá. E para que é o Rottweiler? Alguns colocam ainda, né? Colocam lá na porta da casa, cão bravo, né? Tem lá em Atibaia é um barato. Às vezes tem lá as plaquinhas, cão bravo. Aí você vai ver, é um poodle. Você só espirra e ele... Mas está lá escrito, cão bravo. Para que isso? Né? Para a intenção de se colocar um cão bravo, é para proteger aquilo que de valor você tem. E olha aqui, irmãos, eu queria que você recebesse isso como Maurício, como algo de Deus para a sua vida, Valdeci. Deus sabia que você estaria aqui hoje. E Ele está dizendo para você e para mim, Simone, guarde a sua fé, para que ninguém roube. Vão tentar roubar a sua fé. Vão tentar roubar a sua fé. Adriana, vão tentar roubar a sua fé. Lembra de Pedro? Jesus está andando sobre as águas, aí Pedro lança uma semente de fé. Ele diz, mestre, posso ir andando sobre as águas como o Senhor está andando? Aí Jesus olha, se você crê, pode vir. E Pedro começou a andar, irmãos. Pedro começou a andar ou não começou? Começou a andar. Entretanto, apareceu algo para roubar a fé de Pedro. A Bíblia diz que ele olhou para o vento que começou a bater nele.
E o que ocorreu? Começou a roubar a fé dele. Eu fui passar um dia, minha mãe está de férias, e eu fui passar um dia com ela no litoral. E aí fui eu e o meu filho, e lá tinha uma televisão, nunca vi isso, televisão endemoniada. Vocês já viram televisão endemoniada? A da casa que minha mãe estava endemoniada, irmãos. Só faltava sair os capetinhos assim, acenando para mim. Porque o que acontecia? A televisão só pegava canal de notícia. Não tinha um filme, não tinha Netflix, não tinha Disney, não tinha, irmãos, só tinha notícia. Agora, vocês já pararam para ver? Aí imagina um canal que dá notícia 24 horas. Que tipo de notícia sai às 24 horas do dia? Não fala assim, estava morrendo 3.000 por dia, e agora está morrendo 2.000. Não, isso eles não falam. Eles não falam assim que, olha, inauguraram uma nova biblioteca, olha, fundaram uma nova escola, a casa que queimou, que pegou fogo, a pessoa recebeu indenização e reconstruiu uma casa melhor, agora construíram um novo parque. Não, a notícia é, morreu, estava passando com o carro, veio o motoqueiro, veio o motoboy, e veio, e aconteceu, e tremeu, e matou. Irmãos, você começa a assistir aquilo ali, Beto, aí a sua fé começa assim, e morreu, e abalou, e uma notícia, e mais morreu, e perdeu, eu falei, Senhor de misericórdia, desliga esse negócio. Falei, vamos jogar dominó, vamos jogar pife, porque não podia andar muito na praia, né? Não está podendo andar muito. Falei, vamos brincar de alguma coisa aqui, mas desliga isso daí, porque eu não aguentava mais. Porque as más notícias acabam muitas vezes minando a nossa fé. E como eu e você nessa manhã estamos sendo advertidos por Deus, que cuidado com aquilo que está roubando a sua fé. Cuidado, a Bíblia diz que nos últimos dias a ciência se multiplicaria de tal forma que o amor, alguns textos dizem, de quase todos se esfriaria. Em algumas diz de muitos se esfriaria. Mas existem versões que diz que de quase todos se esfriaria. E o que eu quero, que Deus quer falar comigo e com você, chamar a minha e a sua atenção, é dizendo o seguinte: Claudinei, a despeito do que está acontecendo, do que você está vendo, do que você está ouvindo, eu não sei o que está acontecendo na sua casa, no seu trabalho, ou aquilo que você está ouvindo, recebendo, mas Deus está dizendo para mim e para você, Beto, guarde a sua fé. Guarde a sua fé. Agora vamos lá para Romanos. Pastor, como que eu vou guardar a fé? Vamos lá, abra a sua Bíblia no livro de Romanos, capítulo 10, verso 17. Romanos 10, 17 diz: de sorte que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Olha que coisa poderosa. Como eu e você guardamos a fé? Ouvindo a palavra. Alimente. Olha um outro texto, dá uma puladinha lá para Marcos capítulo 11, verso 23 e 24. Marcos capítulo 11, verso 23 e 24. Porque em verdade eu vos digo que qualquer que disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crê que se fará aquilo que diz, o que disser lhe será feito. Por isso eu vos digo que tudo o que pedirdes orando, crede e recebereis. Como eu e você temos um poder sobrenatural, irmãos, mas a gente precisa viver nessa ótica. O homem natural vive
de forma natural, mas o homem espiritual vive de forma sobrenatural. O texto de Lucas, eu vou ganhar tempo aqui, mas no Evangelho de Lucas, mas é uma passagem conhecida de todos nós, a Bíblia diz que se nós tivermos fé do tamanho do grão de uma mostarda. Por que Deus usa mostarda? Ah, pastor, porque mostarda é uma das menores sementes que existe. Sim, isso é um dos primeiros motivos. Deus utiliza que a sua fé, o importante não é o tamanho. O importante é o que você tem, você guardar. Repita comigo assim: o importante não é o tamanho da minha fé. O importante é que a fé que eu tenho, eu preciso guardar. Outra coisa, a mostarda é uma das poucas sementes que ela não é híbrida. O que é uma semente híbrida, pastor? Ela não se mistura, diferente de muitas sementes que você, na hora de você plantar, você tem até que distanciar um pouco de outra, porque senão elas se misturam aí, sai um pouco de um pouco de outra, e ela perde a sua originalidade, e alguns fazem isso como experimento, porque querem produzir uma pimenta mais forte. Então, são as sementes híbridas, que elas se misturam. Agora, a mostarda é um tipo de semente que ela não se mistura com absolutamente nenhuma outra planta. O que Deus estava querendo ensinar eu e você? Que a nossa fé precisa ser genuína, única, e nós precisamos crer nisto daqui. Isto daqui está acima de médico, acima de diagnóstico, acima de conselho de tia, de vizinho, de opinião de compadre, de opinião de sei lá de quem. Isto daqui está acima de todos. A nossa fé precisa ser genuína. Vem o vizinho e diz: larga, pega, ninguém vai perceber, dá um chute nele, você tem direito de ser feliz, você, não, ó, parte para outra, não, pega lá, não vão nem perceber. Não, ó, a minha fé, ela é genuína, mas não está valendo a pena, olha quanto esforço, olha quanta dedicação. Eu mandei para a maioria de vocês, quem não recebeu ainda, pede lá no CG São Mateus, gravar um vídeo aí, e o vídeo é verdadeiro, de um motoboy que foi fazer uma entrega. Vocês viram? Um motoboy vai fazer uma entrega, e na hora que ele vai fazer a entrega da comida lá que encomendaram, aí na frente da casa, sabe aquele dia que tudo dá errado? Você já teve aquele dia que tudo deu errado? Oh, irmãos, eu tive vários, que tudo dá errado. Eu me coloquei no lugar daquele motoboy. Eu já tive aquele dia que tudo dá errado. Aí o motoboy para em frente à casa para entregar comida. Quem é que está na frente da casa? Uma blitz da polícia. Aí pedem o documento dele. Aí o documento não está legal e apreendem. Os policiais pegam a moto dele e colocam em cima de um caminhãozinho. Aí o menino fica todo, né? Porque está lá trabalhando, eu sei, talvez não tenha renovado a habilitação, ou não tenha renovado, não sei qual é o motivo, porque está lá, só mostra o vídeo, tudo preto e branco, né? E aí o que ocorre? Ele fica abatido, mas ele pega e vai lá entregar a comida. Na hora que ele está atravessando para entregar, o marido da mulher que fez a encomenda está lavando o carro. E na hora dele jogar o balde de água em cima do carro, a água vai em cima do motoboy. O cara já estava sem a moto e agora toma um banho de água do cara lá. Só que aí ele xinga o cara, começa a brigar com o cara. Aí nisso abre a porta a mulher, que era a esposa do cara, e ele vai entregar a comida. Aí ela vê o cara brigando com o marido dela: eu não quero essa comida, toma para você. Não, mas a senhora, não, se vira, paga você. Aí nisso, tinha um catador de lixo, que estava junto com o filho pegando
procurando comida no lixo. E ele pede para o menino a marmita. Mas o menino está tão nervoso, tão nervoso. Ah, se catar, não vou te dar nada não. E nisso o menino dá uma parada. Por que a Bíblia diz aquietai-vos? Às vezes a gente está agitado demais, irmãos. Agitado demais. Diga para quem está pertinho de você, aquieta um pouquinho, baixa o facho. Diz para ele assim, ó, baixa o facho, baixa o facho. Aí, olha, não tome decisões no calor das emoções. Cuidado quando você fala alguma coisa no momento de nervosismo. Não tem coisa boa para falar, filho, cala a boca. Fica quietinho. Vai construir? Não. Então silêncio. Silêncio. Aí o menino senta no chão. E nisso, pelo vídeo, dá a entender que ele faz uma oração. Na hora que ele faz a oração, ele olha e ele vê que o cara que pediu a comida estava sentado com uma criança. Sensibilidade. Como eu e você, muitas vezes, perdemos na correria nossa, da sensibilidade de que Deus está no controle de tudo. Voltamos para o início, ainda estamos no meio, no início da mensagem. O Deus que se revela em Gênesis, o Deus criador do cosmos, se revela em João, o verbo encarnado, e se revela em Apocalipse. Eis que tudo se fez novo, faça um novo céu e uma nova terra. Deus está dizendo para a sua criação, nunca perdi o controle da sua vida. Estava no início, estou no meio e estarei no fim da sua vida para sempre. Porque eu disse, estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. E aí o menino naquele caos faz uma oração e quando ele olha a sensibilidade dele, aflora de novo. Ele se levanta, pega da comida lá do cestinho dele e entrega para o pai, e entrega para o menino. Nisso, a mulher que tinha falado para ele, vai embora, some daqui, eu não vou ficar com essa comida. A mulher viu, chama ele e diz, não, me dá que eu vou pagar pela comida que você deu para eles. E aí nisso, os policiais, vendo aquela cena, chamam o menino de novo. E pegam a moto dele, olha, nós vamos liberar você, toque sua moto, vai trabalhar. A terra estava sem forma e vazia, mas uma atitude de fé guardada mudou as trevas em luz. Vamos aplaudir ao Senhor por isso. Glória! Glória! Como eu e você precisamos tomar cuidado, irmãos, e guardarmos cuidado com o que está dentro de você. Às vezes a gente fica ouvindo tanta má notícia, a gente conversa com tanta gente que não tem nada para acrescentar, que isso começa a alimentar. Já disse aqui várias vezes, eu e você somos biologicamente e espiritualmente aquilo que comemos. Vai comendo só Doritos, vai comendo só lanche do BK, vai comendo só bolacha recheada. Ai pastor, mas é tão gostoso. Vai tomando só Coca-Cola, vai. Eu e você, pastor, eu não estou gordo. Tem um monte de gordinho mais saudável que você. Magreza não é sinônimo de saúde. Vou repetir. Magreza não é sinônimo de saúde. Cuidado com o que você come. Eu e você, biologicamente, somos aquilo que comemos, mas espiritualmente também. Nós fizemos o curso Casamento Sagrado. Aquele livro é poderosíssimo. Mas sabe a minha tristeza, Cleiton? É que eu vejo alguns casais vivendo um momento tão difícil.
e não fizeram o curso. Começaram e pararam. Outros não deu para fazer. Sabe por quê? Porque não guardou a esperança. Eu vou continuar, está difícil, mas eu vou continuar. Olha o texto aqui, abra a sua Bíblia, estou caminhando para o final. 2 Coríntios capítulo 4, verso de 6 a 14. Olha lá, 2 Coríntios capítulo 4, do verso 6 a 14, diz lá: porque Deus, que disse das trevas resplandecesse a luz, é quem resplandeceu em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus, na face de Jesus. Irmãos, está só glória aqui, mas olha aqui. Temos, porém, este tesouro no que, irmãos? Em que? Quero ouvir vocês, em que? Em vasos de barro. Diga para o seu irmão, você é barro, mano. Diga para ele, você é barro. O cara começa a ganhar um pouquinho de dinheiro, Alessandra, o cara já se sente ouro puro. 50 quilates. Nem o seu cachorro late, você só 50 quilates. Vai comprar 50 bulldog para ver se vai ter os 50 quilates, né, Claudião? Você não é 50 quilates, nenhum quilate, filho. Eu e você somos barro. E quando a gente se achega diante do trono da graça, reconhecendo que nós precisamos dEle, que nós dependemos dEle, e nas nossas dificuldades e nas nossas conquistas, é tudo dEle, por Ele e para Ele, e que eu continuo, eu sou recipiente da glória, mas o poderoso, o valioso, está dentro de mim. Eu continuo me sentindo barro. Por que barro? Porque é frágil. Porque é frágil. Ontem minha esposa tinha saído de casa, e aí eu vi que ela deixou embaixo da pia um vaso nosso, dos poucos que sobraram, de barro, que a gente ganhou de presente. Apaga isso, porque foi o pastor Carlos Alberto que me deu o vaso de barro. Os meus cachorros quebraram todos. Eu ganhei 5 vasos, só tenho 2. Por quê? Porque barro, se empurrar, quebra. O que Deus está querendo dizer para mim e para você: reconheça que você é uma pessoa frágil, sem Ele. Quando a gente canta lá aquela música do Ronaldo Bezerra, maravilhosa: tudo posso em Jesus, meu fiel e bom pastor. É do Ronaldo dele? Alguém canta, irmãos, alguém canta. Alguém canta, Lô Santana, sei lá, alguém canta. Vamos lá. Tudo posso em Jesus, meu fiel e bom pastor, digno é de receber todo louvor. Para quem é o louvor? É para Ele, irmãos. Valorize, não é a casa que você tem, mas é a que você tem. Valorize, guarde a sua fé, em meio a tempestades, em meio às dificuldades. E olha agora a sequência do texto: em tudo somos, quero ouvir vocês, irmãos, está aparecendo aí para ajudar? Em tudo somos atribulados. Irmãos, não está falando em algumas coisas, está falando em tudo. A gente é atribulado, irmão, né? É tribulation para tudo quanto é lado. Em tudo somos atribulados, mas não angustiado. Está doendo, mas não estou angustiado não. Estou aqui, firme. Estou aqui. Eu sei que não sei se foi o Erasmo ou o Roberto Carlos que compuseram aquela lá, Pode Vir Quente, que eu estou fervendo, mas tinha que ser do Ademar de Campos essa música. Pode vir quente. Tô aqui, ó. Como que é? Diz o texto aqui, estou atribulado. Mas não estou angustiado não. Não estou angustiado não. Irmãos, o problema não é ser ferido. O problema é viver ferido. O problema não é você ficar ressentido. O problema é você viver ressentido.
É isso que não pode. Está aqui o Paulo ensinando para mim. O que ele está falando? Irmãos, que é o texto de Romanos, que a palavra está perto de ti. Confesse a palavra. Lembra lá de Josué 1:8? Confesse, fale desta palavra de manhã, de tarde e de noite. Para quem? A Bíblia diz, a fé vem pelo ouvir, e ouvir o quê? Da palavra de Deus. Agora quem é que tem que ouvir, irmãos? Eu e você. E por isso que a gente tem que crer, por isso falei. Crer, por isso falei. O problema de nós, irmãos, é que a gente não está falando a palavra de Deus. Não é pensamento positivo, irmãos. É dizer, Senhor, está escrito. Está escrito. Quando o diabo se levantou contra Jesus, a própria palavra falando dela mesmo, está escrito, está escrito, está escrito, está escrito. E sabe o que ocorre? Deus cumpre a sua palavra. Eu contei aí uma historinha no primeiro culto, vou contar aqui. Meu pai rachou o bico porque era amigo dele. Irmãos, esse negócio de orar a palavra é um negócio tão sério que você precisa tomar cuidado, porque se você crer e pedir até o que não presta, Deus pode te dar, se você insistir. Lembra da parábola do juiz iníquo? Jesus contando que a mulher insistiu tanto. Pastor, eu não sei se é a vontade de Deus. Se Deus falar para você, não, você pare. Não insiste não. Não insiste não. Está lá, Deus pega o profeta, fala assim, vai lá para o rei e diga para o rei, põe em ordem a sua casa porque você vai morrer. Deus disse, não era carochinha, não era piada. Deus disse, você vai morrer. O que o rei fez? Senhor, dá-me mais, prolonga, Senhor, tem misericórdia de mim. O que Deus fez? Deus mudou. Repita comigo, a minha oração pode mudar muita coisa na minha vida. Eu disse isso aqui como se um sopro de Deus estivesse vindo sobre mim em um culto, onde Deus, creio eu, inspirado por Deus, que 2 pessoas já tinham acabado o tempo de vida delas aqui na terra, e Deus acrescentou. E eu vi quem eram as 2 mulheres, e as 2 depois vieram me falar. Eu falei, eram vocês mesmos. Que Deus acrescentou. Então Deus faz mesmo. Agora, quando eu não sei se é a vontade de Deus, eu continuo batendo, insistindo, batendo, insistindo, batendo, insistindo. Exemplo, uma casa, um carro, ou que alguma coisa aconteça, aquele emprego, alguma coisa. Então, se você crer e guardar a sua fé, a coisa pode acontecer. Se você crer e não duvidar, que é o texto de Marcos. Mas eu contei o episódio de um amigo do meu pai. Apareceu uma moça na igreja, que era meu pai dizendo, né? Que era a capa de revista. Eu falei, pai, nem vou perguntar qual é a revista, mas tudo bem. Ele falou, mas apareceu na igreja uma menina que parecia uma capa de revista. E o menino se apaixonou pela menina. Quando viu ela entrando na igreja, falou, Senhor, eu quero aquela mulher para mim, eu quero. E começou a pedir. De repente, Deus levantou uma mulher. Foi até ele, que não sabia de nada. Falou assim, olha, Deus me mandou dizer que aquilo que você está pedindo não é o que Ele tem para você. Porque ela parece algo, mas não é o que parece. Fuja disso. O que ele fez? Falou, Senhor, mas eu quero. Mas eu quero, mas eu quero, mas eu quero, mas eu quero, mas eu quero. E eu creio, está escrito que se eu pedir crendo, o Senhor me daria. Eu continuo crendo que o Senhor pode me dar. De repente, essa menina se apaixonou pelo rapaz e eles se casaram. Anos depois, meu pai encontrou o menino na feira. E aí, como que tá lá? Fiquei sabendo que você casou com a tal pessoa, né? Eu falei, casei. E aí, tá tudo bem? Tudo bem? Aquilo não é uma mulher. Aquilo é um diabo em forma de saia. Falei, mas ela é tão bonita. Não, continua bonita. Mas é uma capeta pior a cada dia. Foi a pior coisa que eu fiz. Só que o pior é que foi eu que pedi.
E agora eu estou aguentando a diaba lá dentro de casa. Então eu e você precisamos tomar muito cuidado, irmãos. Porque realmente, se nós crermos, não há nada impossível para aquele que usa e confessa a palavra de Deus. Mas eu quero que você use para o benefício da sua casa, do seu casamento, daqueles que trabalham com você. Senhor, alcança o meu marido, alcança a minha esposa. Senhor, faz um milagre na vida do meu chefe, faz um milagre na vida da minha empresa. Senhor, use a palavra. Senhor, tu disseste que eu poderia fazer. Está lá um texto famoso, Colossenses capítulo 1, verso 13, que diz lá: e Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Aí você começa a trabalhar num lugar, tem um ambiente de morte. Já viu gente assim? Tem um ambiente tão depressivo onde eu trabalho, tem um ambiente de trevas, um ambiente pesado, de tribulação, um ambiente angustiador. Meu filho, está escrito aqui, ó. Ele me libertou das trevas. Então aonde eu colocar existe trevas, eu digo, haja luz. Porque eu fui liberto das trevas. Pastor, fizeram um vucutu, um brucutu, um churugudu, amarraram um sapo, 2 sapos, a sapolândia, pegaram uma pomba que gira, um urubu que gira, pipiguinho, e passarinho que gira, até um cachorro que gira. Está tudo girando, pastor, está tudo girando. Mas Ele me transportou do reino das trevas para o reino do seu amor. É Ele que reina, é Ele que é o poderoso, Ele é o grande eu sou, é o Deus Elohim. E sabe o que ocorre? As trevas vão embora. As trevas vão embora. Eu já vi tanto testemunho, irmãos, de crente que acabou entrando em lugar que estavam fazendo voodoo, brucutu, que estavam fazendo obra de feitiçaria. E quando entrou lá, o que aconteceu? Os demônios de repente, sumiram, foram tudo embora. Aí o que estava coordenando lá os despachos lá, sei lá, aí falou: o que aconteceu? O que aconteceu? Por que sumiram, foram embora? Cadê eles? Cadê eles? Cadê eles? Aí de repente, será que é porque eu trouxe meu amigo aqui que ele é crente? Porque aonde há luz, as trevas não têm poder para permanecer. E disse Deus: haja luz. Não há maldição, não há sapo, não há feitiçaria, não há olho gordo, olho magro, não há ciúme, não há inveja, não tem, irmãos, porque a Bíblia diz que sobre a casa do justo não vale encantamento. Você pode aplaudir ao Senhor por isso? Glória! Glória! Caminhando para o fim aqui, abra sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 12, verso 7. Irmãos, como eu e você precisamos andar de forma sobrenatural. Sobrenatural. Lucas capítulo 12, verso 7 a 9, diz lá: até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. O meu já está começando a ficar fácil de contar aqui atrás, irmãos. Não temais, pois mais valei vós do que muitos passarinhos. Repita comigo assim: a Bíblia diz que eu sou valioso para o meu Deus. Eita Deus maravilhoso! Irmãos, é a palavra de Deus dizendo que embora vaso de barro, eu sou alguém de valor para o meu Deus. Isso precisa encher o meu coração de alegria. Agora a sequência do texto: e eu vos digo que todo aquele que me confessar diante dos homens, também o Filho do Homem o confessará diante dos anjos de Deus. Foi o que aconteceu naquele episódio do vídeo lá do motoboy, irmãos. Quando a gente confessa diante dos homens, os céus, Deus confessa o nosso nome diante dos anjos. A Bíblia diz que Deus coloca os seus anjos para trabalharem, para nos guardarem e para nos protegerem. Olha que coisa maravilhosa, quando eu confesso o Senhor no meio da tribulação, no meio da dificuldade, como foi lá, atribulados, mas não angustiados. A sequência daquele texto lá de 2 Coríntios diz, né, que
Olha lá, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. E é lá que está escrito: cri, por isso falei. Está recebendo uma notícia? Cri, e por isso falei. Falei o quê? Aonde eu estou, que há trevas, haja luz. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Elevo os meus olhos para os montes, o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Enquanto a banda vem para cá, eu queria lembrar vocês, lembra daquele episódio? Imagina, irmãos, está lá Maria, mãe de Jesus. Chegam lá e falam assim: acabou o vinho, tem como a senhora nos socorrer? Ela chama Jesus. Ela chama Jesus e fala assim: ó, mestre, acabou o vinho. Tem como ajudar aí? Socorrer o noivo, coitado, vai passar vergonha. Aí, irmãos, ela chega para os discípulos, preste atenção, olhe para mim aqui. Olha a pregação de Maria. Ela reúne os discípulos e diz assim: olha, faça tudo o que ele mandar. Olhe para mim. Faça tudo o que ele mandar. Por mais louco que pareça, viu, Nalva? Por mais sem sentido, ele mandou falar, ele mandou fazer, ele mandou pegar, faça tudo o que ele mandar. Imagina os discípulos pegam lá um monte de... Eles estão vendo a coisa está acontecendo na frente deles. Eles sabem que acabou o vinho. Aí vem ela e fala assim: ó, faça tudo o que ele mandar. Aí ele pega e fala assim: ó, enche os jarros tudo de água. Olha os discípulos, pirou. Eles estão esperando vinho e ele vai dar água. É algo louco ou não é? É algo louco ou não é? É louco. Irmãos, como eu e você precisamos sair do natural para experimentarmos o sobrenatural. Alguns de nós perdemos a sensibilidade das coisas espirituais. Você é tão inteligente, você é tão bom, que você perdeu a sensibilidade de que você é barro. E que existe alguém que quer fazer o sobrenatural. Aquilo que é impossível para os homens. Mas ele nunca perdeu o controle da história. Porque ele é o rei do meu coração e da minha vida. Ele é o poderoso Deus. Não há nada impossível para Ele. Nada. Colocaram água. E na hora de servir, irmãos, tem coisa que você tem que ir e fazer, guardando a sua fé. Deus está nos chamando a atenção que alguns de nós, irmãos, sem perceber, estamos permitindo que o diabo roube a nossa fé. A gente não acredita mais no sobrenatural de Deus. Estamos aí. Estou abatido, estou ferido, mas eu estou indo. Mas não é assim só que Deus quer que você vá. Deus quer que você continue crendo que não há nada impossível para Ele. Deus não quer homens conformados. Deus quer homens gratos, mas que continuam crendo que Ele é o poderoso, que Ele pode fazer, que Ele pode abrir, que Ele pode quebrar, que Ele pode dizer aonde há trevas, que haja luz,
e a luz vai acontecer. Eu imagino a cara dos discípulos enchendo de água, mas embora eles derramassem água, quando a água caía no vaso, virava vinho. Eu não estou entendendo o que está acontecendo. Maria, vem cá, eu estou fazendo o que você falou. Quer dizer, não foi você, foi ele. Ele disse para colocar água, mas à medida que a gente coloca água, vira vinho. Que é isso? Irmãos, cuidado. Ser cristão é viver o sobrenatural de Deus. Como eu e você não podemos perder a sensibilidade. Às vezes as coisas estão tão boas na nossa vida, que isso, ao invés de ser bom, é ruim para a gente. Vou repetir. As coisas estão tão bem na nossa vida, que ao invés de fazer bem, faz mal para a gente. Que a gente esquece, Grimaldi, de que nós somos barro. Mas a gente não é qualquer barro. A gente é vaso de barro. E o vaso, Claudinei, não pode estar vazio. O vaso precisa estar cheio. Cheio do que, irmãos? Cheio da presença de Deus. Como eu e você precisamos estar com um vaso de barro, mas cheio da presença. Fique de pé. Segure a Bíblia aí, ó. Pastor, eu não tenho Bíblia, está no celular. Pega o celular. Mas eu quero que você coloque a palavra de Deus no seu coração, como se estivesse guardando, dizendo: Senhor, são tantas más notícias. Ô Senhor, para alguns irmãos, o problema são tantas boas notícias. São tantas boas notícias, Senhor, que eu deixei de orar, que eu deixei de buscar, que eu deixei de dobrar o meu joelho e dizer: Senhor, enche o vaso. Senhor, enche o vaso, enche o vaso, enche o vaso. Sabe, irmãos, não tem dor, não tem tumor, não tem pereba, não tem dívida. E sabe o que ocorre? O vaso achou que vale quilates. Não, irmão, você continua sendo barro. Eu e você continuamos sendo barro. Mas a gente não é um barro qualquer. Nós somos um vaso de barro. E dentro desse vaso de barro, o poderoso Deus está aqui dentro.